Calvície, esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Você já sabe, para participar é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. E no bloco anterior, interrompi a doutora Viviane quando ela ia falar que o cabelo tem fases de crescimento e queda. Vamos entender isso, doutora Viviane. Isso. Então, no nosso couro cabeludo, em determinado momento, nós temos fio em 3 fases. A fase anágena, que é a fase de crescimento ativo do cabelo, que é onde o cabelo, assim, está nutrido, preso à sua papila, recebendo toda a alimentação e crescendo. Esse fio dura de 2 a 6 anos. E depois ele passa por uma fase catágena, que é uma fase transitória, rápida, que dura umas 3 semanas. Há uma parada do crescimento do pelo nessa fase catágena. E depois de 3 semanas ele passa para a fase telógena, que é uma fase onde o cabelo se desprende. Esse fio telógeno é aquele que de manhã você passa a mão, o cabelo cai, você vai pentear, o cabelo cai, toma banho. Na hora mesmo. Toma banho. Se ele não cair hoje, aí tem gente que fala assim, eu não vou lavar a cabeça porque quando eu lavo o cabelo cai. Não, aquele cabelo que caiu ali, ele é o telógeno. Se ele não cair hoje a hora que você está lavando, ele cai amanhã na hora que você estiver penteando. Então, não adianta tentar segurar esse pelo telógeno. No couro cabeludo normal, 70% a 80% dos pelos estão na fase anágena, que é essa fase forte. 1 a 2% nessa fase transitória e de 10% a 20% na fase telógena. Então, num determinado momento, toda hora a gente está perdendo fios telógenos. Esse fio normalmente é perdido e outro fio anágeno começa a nascer, repondo esse ciclo de vida do cabelo, né? Então, um fio em particular, ele dura de 2 a 7 anos, depois ele cai. Isso na pessoa sem doença dermatológica, sem problema de calvície. O que acontece na calvície é que essa fase anágena, ela é encurtada. Em vez do pelo durar 2 a 7 anos, ele passa a durar 2 anos, 3 anos e já cai. E vem sempre um pelo em miniatura, mais fraquinho, que vai diminuindo o volume e diminuindo a reposição do pelo no couro cabeludo. Então, falando da calvície mesmo, que vocês chamam de alopecia androgenética, a causa é genética, né? É hormonal e é genética? Não, a causa é um misto de uma genética com um pelo sensível a um hormônio. Então, você nasce geneticamente predisposto a aquele frio sofrer alteração pelo hormônio. Não é excesso de hormônio, tá? É um hormônio natural que a pessoa produz e que naquele fio, que é nessa região aqui, vai fazer com que aquele fio fique menor, mais fino e que ele vai desaparecendo. E a idade? Era isso que eu ia falar. A idade, o início da alopécia é no fim da adolescência e no começo da idade adulta. Quanto maior a carga genética, maior a chance de você começar precocemente e maior a chance de você ficar calmo. Então, como você falou no início do programa, existe uma diminuição, uma rarefação durante a vida, mas não quer dizer que todas as pessoas vão ficar calvas. As pessoas que realmente vão ficar calvas são aquelas pessoas que começam precocemente. Então, essa que é a importância que a Ana Cláudia falou. Muitas vezes a pessoa adia, ela fala assim, eu estou muito novo para pensar em tratar do cabelo, eu ainda tenho muito tempo. A época ideal de você fazer alguma intervenção, usar alguma medicação e que funciona é precoce, não interessa que idade que seja. Se você começar no final da adolescência, é no final da adolescência que você tem que usar. Se você começar no final da adolescência e for usar com 40, não vai adiantar mais nada. Entendi. Então, essa variação, ela é pessoal, ela é genética, ela é individual, mas ela pode aparecer precocemente e deve ser tratada precocemente. As mulheres têm uma tendência para ser posterior, esse que é o problema. Os homens têm uma tendência para começar no final da adolescência e as mulheres mais tarde. Mais tarde as mulheres, uns 30, 40? 30, 40. Agora, lembrar que existe, no caso da mulher, algumas doenças com variação hormonal que levam a essa perda sem ser genética, quando a pessoa tem alguma variação do hormônio. Então, aí ela pode acontecer mais precocemente, aí você vai ver em mulheres jovens. Então, quanto mais cedo você
notar que está tendo uma diminuição dos pelos, então não é o pelo que está caindo. Você Certo. começar a Na ver o cabeça, partido, começar a ver que está rarefeito, começar a ver que está perdendo volume, é a hora de você procurar um médico, porque tem tratamento e pode Um tratar. amigo meu, ele percebeu que ele estava ficando calvo o dia que ele sentiu a chuva cair e ele sentiu a gota escorrendo na cabeça. Falei, ó, se eu tô sentindo a gota, que o cabelo vai parar. Não, né? e de homem também tem uma vez uma pessoa falou isso, porque você pode ter essa perda aqui, você pode ter a perda atrás. Que tem os dois tipos, e tem gente que só vai ter atrás, no caso de homem. E aí fala que nem vê, fala, essa perda é uma perda traiçoeira, porque você não enxerga. Só se alguém falar para você. E o problema é que na mulher, como a Ana Cláudia tinha falado, só depois que ela perdeu 30% dos fios é que ela começa a perceber uma rarefação importante. Então, o diagnóstico é mais tardio, por isso, porque a mulher custa a se dar conta que teve uma perda importante. Além dessas, né, existe essa característica genética que é forte, mas fatores externos podem, de repente, apressar essa genética? Exemplo, uma pessoa que já tem uma predisposição, um homem que já tem uma predisposição e, de repente, tem um trauma, seja emocional ou uma perda, isso pode antecipar ainda mais essa calvície? Pode fazer com que você veja a coisa melhor, né? Então, por exemplo, é muito comum um estresse emocional levar a um eflúvio telógeno, por exemplo. Então, você tem um fechamento do ciclo do cabelo mais rápido. Aí você vai, na hora que esses cabelos teriam que crescer, é o que a Viviane falou, eles não vão crescer na mesma quantidade e não vão repor aquele volume. Então, de repente, a pessoa fala, meu cabelo nasceu, caiu e não está nascendo tudo. Nós, mulheres, também, a gente pode ter uma queda por uma química que teve algum prejuízo para o cabelo, um eflúvio telógeno, que é essa queda que a gente tem de tempos em tempos, e aquilo te mostrou uma rarefação com uma clareza que você até então não via. Então, aquela história que a mulher sempre fala, nossa, mas eu tinha um volume enorme de cabelo e agora eu não tenho, meu cabelo está minguadinho aqui na ponta, isso não pode ser menosprezado. Isso é um dado importante que você pode estar tendo realmente uma redução de volume, de espessura dos fios, que indica um padrão androgenético e que tem que ser tratado. Além desse fator emocional que eu citei, uma outra queixa grande, aí voltando para as mulheres, que até de pouco cabelo, o cabelo fica mais fino, depois de uma cirurgia, ou depois de gestação, ou durante o período de amamentação. O cabelo costuma cair mais nesses períodos? Sim, existe o eflúvio telógeno pós-parto, que assim, quase 100% das mulheres vão ter. Por quê? Durante a fase da gestação, o cabelo cresce mais, a fase anágena está bem mais acentuada, sabe? Há um aumento dos pelos dessa fase anágena. E até por influência hormonal, porque vai ter uma grande influência hormonal aí durante essa gestação. Total, né? Agora, no pós-parto, você tem uma queda abrupta desses hormônios. E aí você tem o cabelo que estava na fase anágena, passa rapidamente para a catágena e daí a 3 meses a telógena. Por isso que a queda começa geralmente de 3 a 6 meses após o parto. Porque chama de eflúvio telógeno pós-parto. Que também é transitório, passageiro. O cabelo se repõe. Agora, nas mulheres com tendência à alopecia androgenética, isso pode ser um gatilho. É um fator que vai desencadear o início da alopecia androgenética. A paciente vai perceber, porque o cabelo não repõe na mesma proporção. Então, aí ela vai perceber esse início da alopecia androgenética. E você estava falando também das causas externas, né? E em relação às chapinhas, às escovas progressivas. E isso, olha, eu acho que 90% das mulheres hoje que chegam no consultório com queixa de queda de cabelo fizeram algum tratamento desse tipo, escova progressiva, então, alisamento, tem. Com toda certeza, porque o fator de inflamação ali ao redor do fio hoje já está bem estabelecido que a alopecia androgenética pode ser agravada por fatores inflamatórios ali na raiz do pelo. E esses produtos químicos são usados constantemente, secador, chapinha, alisamento de qualquer tipo, porque agora foi proibido o formol, passaram a usar o glutaraldeído, que é um outro tipo de álcool, pior ainda que o formol, pior? Muito mais agressivo para as vias respiratórias. Então, todos esses produtos, de alguma forma, estão levando ali a uma inflamação no couro cabeludo e a uma fibrose.
Muitas vezes esse folículo piloso, onde a gente esperava que um novo fio anágeno aparecesse, ele vai ser fibrosado, uma cicatriz e nunca mais o fio nasce naquele local. Isso a gente percebe, acaba que a gente fica falando dos problemas das mulheres, porque são queixas tão frequentes e que além da queixa tem também a busca por soluções. E uma passa para outra, que conta para outra, então acho que nunca se viu tanto uso de vitaminas ou complexos vitamínicos ou coisas que se pingam no shampoo para poder usar, produtos até que são para cavalo, produtos que são anticoncepcionais do shampoo. De que maneira isso é efetivo ou não? Eu acho que o mais importante de tudo é o diagnóstico. Nós estamos falando aqui da causa mais comum e mais, vamos dizer, temida. Mas existem inúmeros motivos para a queda de cabelo, tá? A gente muitas vezes faz diagnóstico de outras doenças apenas por causa de uma queda de cabelo. Então, como a Ana Cláudia citou no começo, o lúpus eritematoso é uma doença sistêmica, é uma doença que tem outros sintomas e aparece para a gente como queda de cabelo. Então, eu acho que nunca deve ser desvalorizado a queda de cabelo para ser tratado por pessoas que não tenham conhecimento de doença. Ela pode ser um sinal externo de uma doença de outro órgão que está com uma manifestação. Pode ter algumas causas, alteração nutricional verdadeira e não tomar uma vitamina que a pessoa não sabe se ela está necessitando. E, principalmente, alguns produtos que podem, ao contrário, levar à queda de cabelo. Existem produtos, principalmente esses que você citou aí de uso animal, eles são à base de vitamina A, que um efeito colateral é queda de cabelo. Então, às vezes, a pessoa acha que ela está tratando. Então, a primeira coisa é não desvalorizar. A queda de cabelo, ela é comum, ela é importante, ela pode ser sinal de outras doenças, ela nunca deve ser desvalorizada e ela deve ser tratada adequadamente. Daqui a pouco a gente vai falar, então, mais especificamente sobre a calvície mesmo. Os homens em casa devem estar morrendo de raiva de mim, que eu estou falando de queda de cabelo feminina. E se você quiser participar com a gente, com a sua dúvida, sua pergunta, comentário ou até mesmo seu depoimento, aproveite, ligue ou mande e-mail. O telefone é 3209-0119. O e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. O intervalo é rapidinho, voltamos em instantes.